Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Estou muito alegre e feliz porque nós conseguimos concluir o devocional Atos dos Apóstolos em 31 dias, que abençoou vidas através dos vídeos postados aqui neste canal. Todos os dias um vídeo novo, pessoas que acompanharam do início ao fim e deixaram nos comentários nos dizendo que foram grandemente abençoados em sua vida espiritual neste tempo difícil, de pandemia em que estamos vivendo. E como prometido, nós vamos iniciar hoje uma leitura deste trabalho abençoado, Minutos de Fé, escrito por nosso pastor Carlos Gomes, um homem muito dedicado ao estudo da palavra de Deus. Somos gratos pela vida do nosso pastor Carlos, que tem nos alimentado espiritualmente através dos seus estudos, de suas mensagens, pregações e agora dessas obras abençoadas escritas, Minutos de Fé. O nosso pastor estava concluindo este trabalho, este livro, na Argentina, aguardando o nascimento de sua netinha Bianca. E na apresentação deste livro, ele disse que escrever um livro é como dar a luz a um filho. Então, por aí, nós já percebemos o quanto é desafiador e o quanto é difícil. Mas, quando vem a nascer, traz muita alegria e felicidade, traz muito consolo, muito alívio. Isso é maravilhoso. Minutos de Fé é o resultado enxuto do primeiro livro de uma série de programa radiofônico que leva o mesmo nome e que estreou em março de 2011 e continuava indo ao ar todas as semanas, de segunda a sexta-feira, com 15 minutos de duração, beneficiando a muitos ouvintes na cidade de Penedo e arredores. Eu acredito que muitos de vocês estão agora lembrando desses dias em que o nosso pastor, de segunda a sexta-feira, fazia o programa Minutos de Fé na rádio. E esse programa ia ao ar todos os dias ao meio-dia e à meia-noite. As pessoas ficavam ansiosas, aguardando a palavra daquele dia que Deus tinha colocado no coração do pastor Carlos e abençoou muitas vidas. Foi um tempo maravilhoso. Este livro ele é dividido em 5 partes, em capítulos curtos para não cansar o leitor, e o desejo do escritor é que nós venhamos guardar em nosso coração e praticar cada um dos ensinamentos aqui contidos nesse livro, que são baseados na poderosa palavra de Deus. E a parte 1 tem por título Primeiras Coisas. E hoje nós iniciaremos a primeira parte, que se inicia com o título A Última Geração Quebrou, que está baseado em Mateus capítulo 24, versículo 34. Não passará esta geração. Que se inicia a leitura dizendo: um garotinho entra correndo pela cozinha dentro e grita: mamãe, sabe aquele vaso bonito da sala de jantar que tem passado de geração em geração? Sim, disse a mãe. O que é que tem? Bem, a última geração acaba de deixá-lo cair. A palavra geração aparece várias vezes na Bíblia Sagrada e com distinta ênfase. Por exemplo, geração no sentido de tempo. Outro exemplo pode ser como família, casa, ou mesmo para designar uma tribo. Em todos os casos, o garotinho esperto que soube dar notícia à sua mãe de que havia quebrado o vaso caríssimo, que tinha sido conservado como relíquia pelos antigos membros da família, retratam a situação atual, que nos traz uma preocupação constante. O que fará a geração seguinte frente aos desafios que se apresentam de maneira avassaladora? A escala de valores éticos e morais é um destes desafios: o roubo, as falcatruas, os desvios de verbas, as desmoralizações políticas e sociais têm feito da geração que está passando
um retrato negativo para a geração vindoura. Porém, esse problema não é novo. O sábio Salomão, escrevendo o livro de Eclesiastes, no capítulo 1 e versículo 4, diz: uma geração vai e outra vem, mas a terra permanece para sempre. Todas as forças da natureza descrevem o seu círculo, até voltar ao seu ponto de origem, sem contudo cair em uma rotina. Todavia, os problemas de hoje o foram desde os tempos de Adão e Eva, e que, por causa da natureza humana caída e degenerada, passaram esse legado para toda a raça humana, e as Sagradas Escrituras esclarecem que esta é a razão porque todos pecaram e destituídos ficaram da graça de Deus. Esse desastre moral e espiritual tem chegado até os nossos dias e tirado a paz e o sossego de vários lugares. Essa situação é atenuada quando nasce Enos, cujo nome significa mortal, registrada em Gênesis capítulo 4, versículo 26. Filho de Sete e neto de Adão e Eva. Os registros indicam que foi neste tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Glória a Deus. E você perceba que, com base no sermão de Jesus sobre a sua vinda, lá no capítulo 24 de Mateus, o nosso escritor, ele começa a escrever sua mensagem sobre a última geração. Foi quando Jesus disse sobre os sinais que antecederiam a sua vinda. Jesus disse: o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, as potências dos céus serão abaladas. Então vocês vão ver vir nas nuvens o sinal do Filho do Homem. E Jesus, no capítulo 34, ele diz: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Mas o que é geração? O escritor diz, por exemplo, geração no sentido de tempo. Outro exemplo pode ser como família, casa ou mesmo para designar uma tribo. Nós somos uma geração e outra geração virá também, que são a geração dos nossos filhos. E o escritor diz que os problemas que nós vemos hoje sobre o roubo, o pecado que tem avançado, as gerações que vêm se contaminando, seguindo os maus exemplos uns dos outros, desde a antiguidade já existiam no tempo de Adão e Eva, por causa da queda humana, quando caíram no pecado. Então se gerou ali um legado para toda a raça humana, um aprendendo com o outro o erro, a praticar por gerações aquilo que desagrada a Deus. Mas nós vemos quando o escritor diz que, no capítulo 4, versículo 26 de Gênesis, nasce o filho de Sete, chamado Enos, e a partir dali, a Bíblia diz que começou a se invocar o nome do Senhor. Glória a Deus. Então perceba que quando se começa a invocar o nome do Senhor por uma geração, Deus é glorificado. E aquele segmento de um legado errado, um legado mau por conta do pecado, ele pode ser quebrado. Quando eu e você decide que a partir de nós será invocado o nome do Senhor. Você já parou para pensar nisso? Quantos de nós, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, sentem uma preocupação, um medo de que seus filhos sigam maus exemplos na sociedade, que os seus filhos comecem a praticar coisas horríveis, coisas erradas e tenham um futuro mau? Mas você perceba que a partir do filho de Sete, Enos, começou a se invocar o nome do Senhor e as coisas começaram a ser diferentes. Se você ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador para assumir um compromisso
real, sincero com Deus, esta é a oportunidade. Você que tem se preocupado com a sua geração, que tem perguntado a Deus: o que será dos meus filhos? O que será dos meus netos? Mas a partir de você, se ainda não se invoca o nome do Senhor, hoje você pode dizer, como a Bíblia disse a respeito de Enos. A partir dali, do nascimento de Enos, começou a se invocar o nome do Senhor. Que o nome do Senhor possa ser invocado a partir de nós. Como assim, irmã Aline? Que a obediência venha a ser seguida a partir de nós. Que eu e você venha a ser exemplos de obediência para uma geração que está nos observando. Que você, pai, mãe, venha a ser um exemplo de obediência primeiramente a Deus, para a geração dos seus filhos, dos seus netos, que estão lhe observando. Você já parou para pensar nisso? E se você tem visto que no seu lar algo está tomando um rumo ruim, diferente, você está com medo da sua geração ser uma geração que pratica males, está aqui a solução. A palavra de Deus, ela nos dá solução para tudo. E que neste dia de mensagem, de minutos de fé, você receba esta palavra da direção e da parte de Deus com base neste livro e na Bíblia Sagrada. Que a partir de você comece a se invocar o nome do Senhor. Você pode dizer: irmã Aline, eu já sou crente, eu já aceitei a Cristo como meu Salvador. Mas você tem invocado o nome do Senhor diante dos seus filhos? Você tem reunido os seus filhos, a sua geração, para invocar o nome do Senhor, para orar ao Senhor, para ensinar a palavra de Deus aos seus filhos? Pense nisso. Se algo na criação dos seus filhos, dos netos, dos sobrinhos está dando errado, a partir de você pode-se começar a invocar o nome do Senhor de forma diferente. A palavra de Deus, ela é remédio para tudo. Ela traz até obediência àquele que é rebelde. Você sabia disso? Então, que eu e você venha a ser um exemplo a ser seguido para a nossa geração. Que os nossos filhos e futuramente os netos possam olhar para nós e dizer: hoje eu invoco o nome do Senhor, porque eu segui um exemplo do meu pai e da minha mãe, que me ensinou o Deus verdadeiro, que me ensinou sobre a palavra de Deus, como viver uma vida íntegra, reta na sociedade, como viver em santidade ao Senhor nosso Deus. Hoje nós estamos iniciando a primeira parte de Minutos de Fé, uma palavra de Deus de fé, esperança ao seu coração, escrito por nosso pastor Carlos Gomes. Que você possa nos acompanhar aqui no canal e em breve nós estaremos continuando este assunto. A última geração quebrou, que nós dividimos em duas partes. Mas guarda essa palavra no seu coração neste dia de hoje. A partir de você, pode-se invocar o nome do Senhor de uma forma diferente. Sejamos exemplos de verdadeira obediência e incentivo para a nossa geração. Que Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo de Deus venha falar mais forte a cada coração.